Então, Carlos, gostava que me falasses um pouco sobre os produtos da Solis Lona, o que são e como é que funcionam. Sim, senhora. Então, os produtos da família Solis Luna, portanto, são produtos de facto totalmente naturais, em que a sua essência principal é o ormus, que é uma mistura alquímica, que, portanto, que extrai, digamos, os minerais da água do mar e, portanto, e depois os minerais são tratados de alguma forma de modo a aproveitar a vibração. Não é, portanto, a sua característica física ou química dos minerais, mas de facto, mas é a sua vibração energética. Isto porquê? Porque baseado um pouco na mecânica quântica da física, em que, enfim, e vários estudos, né? Portanto, todos os nossos pensamentos e sentimentos têm frequências, têm um espectro de frequências. Por exemplo, uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, os seus pensamentos ou sentimentos estão digamos, num espectro de frequências. E o que é que acontece? Portanto, o nosso produto, neste caso específico o Andraste para essa situação, tem uma vibração base que entra em ressonância com essas frequências. Ou seja, tem um espectro de frequências também dentro da vibração, né? Que entra em ressonância. O que é que acontece? Acontece que vai anulando esses pensamentos e sentimentos negativos, até que a pessoa depois por si atinge o seu equilíbrio. Né? Isto é um pouco, digamos, baseado na física quântica e na chamada de Robert Geber, há já uns anos, uns bons anos, que falava da chamada medicina vibracional, que seria uma medicina do futuro, em que tudo é energia e que tudo trabalhava no ponto energético, né? Portanto, é um pouco essa situação em que estes produtos, de facto, não atuam no lado físico, ou seja, em situações físicas, mas no lado mental e emocional, que muitas vezes são as origens, de facto, daquilo que é plasmado depois no lado físico, né? Portanto, é, Muito no fundo, uma interessante. explicação mais ou menos simples, Simples. entre aspas, não é? Mas é muito interessante, não é? E diz-me, tem efeitos secundários? Como é que se tomam estes produtos? Sim, não tem, portanto, até o momento não temos qualquer indicação de qualquer efeito secundário portanto, nem situações alérgicas, portanto, e são produtos que eu até, por acaso tenho aqui um que este até nem tem produto, que é um frasco que nós às vezes temos vazio, às vezes para algumas fotos e tudo, em que, portanto, é um produto assim que tem digamos, tem uma pipeta portanto, são umas gotas que a pessoa coloca na água, portanto, de manhã, normalmente 6 gotas de manhã e 10 gotas à noite, em que a transmissão da vibração, digamos, do produto é transmitida à água. Portanto, e nós sabemos até dos estudos do Emoto, da memória da água, Uhum. cristais fotográficos, que ele tirou fotografias dos cristais da água quando se emitia uma vibração, seja uma voz, uma palavra, para a água e ficava plasmado nos cristais. Portanto, sabemos de facto da potencialidade da água na transmissão de informação e de energia. Portanto, e então estes produtos são tomados assim na água portanto, e essa interação, digamos, do produto com as nossas células e principalmente nos campos morfogenéticos das células, de facto, permite entrar em ressonância e de alguma forma também aumentar a vibração energética da pessoa, que a pessoa está a vibrar. Né? Foram estudos feitos de facto com uma terapeuta que utiliza uma tecnologia russa, que é o Korotov, que acho que em inglês chama-se Gas Discharge Technology, em que as pessoas colocam os dedos de facto nos sensores e depois consegue-se mapear a energia toda da pessoa e consegue-se mapear também o nível de alinhamento dos chakras, portanto, em termos energéticos. E, curiosamente, Isso é fantástico. essa pessoa, portanto, fez uma medição a uma pessoa normal, que tinha, digamos, alguns sintomas, andava cansada, sem vontade de vida, enfim, uma série de situações que a perturbavam,
e fez uma medição do alinhamento dos vários, até alinhamento energético dos órgãos internos, que é uma coisa também, na altura nós nem sabíamos que havia isso, e estamos a falar há um ano, né? E então, mas que media a energia, porque aquilo tem uma série de algoritmos matemáticos, é a tecnologia russa, e os russos de facto nisso são muito bons. E então, e depois fez um mapeamento dos chakras, do alinhamento dos chakras, e a pessoa de facto estava com um alinhamento perto de 77%. E depois, passado 15 minutos, tomou um dos nossos produtos, que é o Taranis, portanto, aquele dá mais para a energia, e passou para 86%. E a pessoa ficou assim, mas como é que é possível? A pessoa toma umas gotas com um copo com água e tem logo um alinhamento totalmente diferente, com 86%. Portanto, e essa pessoa, de facto, terapeuta, utiliza florais de barro, utiliza florais também próprios, portanto, é uma pessoa já experiente, né, na situação mais vibracional, né, da utilização de alguns produtos também que funcionam por vibração. E, de facto, isso nunca tinha visto nada assim, né? Assim, de um momento para o outro, fazer um alinhamento de chakras dessa forma. Mas temos tido casos bastante interessantes e gratificantes, no fundo, né? Principalmente quando se trata de equilibrar pessoas, é uma coisa, de facto, bastante importante, né? Eu Por tenho tido isso essa lançámos no experiência. mercado, de facto. Eu tenho tido essa experiência com alguns clientes, não é? E de facto agora falaste nos chakras e sem dúvida também faço essa medição e faço sempre antes da sessão e faço depois em cada sessão, mas passado algumas sessões para ver realmente o resultado e é fantástico. E a própria pessoa verbaliza que há mudanças e que sente mudanças nela, uma vontade de fazer coisas que não tinha. Epá, e é fantástico, não é? E portanto, E também utilizas essa tecnologia, não? Ou é uma outra, para não, medir eu utilizo a essa situação biorressonância. diferente? Eu utilizo Da a biorressonância. biorressonância, Sim, sim. sim, sim. Portanto dá para perceber, não é? Eu consigo perceber como terapeuta, não é? Sim, 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 E sim. dá perfeitamente para perceber, eu mostro à pessoa a mudança e pronto. Muitas vezes nem é preciso mostrar porque a pessoa sente a diferença. Sempre, né? Pois. É E sente curioso, muitas de vezes, facto. Diz. diz. Não ia dizer, e sente muitas vezes quando os produtos terminam e está ali um tempo, tipo uma semana, que não toma e depois sente a diferença quando não toma. Às vezes a grande Pois. diferença é essa, não é? Porque Há começas a pessoas. tomar, diz. E há pessoas de facto que nos dizem se o produto provoca dependência, porque às vezes deixam de tomar e notam que parece que faz falta. Que é curioso, não é? No fundo, quer dizer, obviamente o produto em si não cria dependência. Portanto, temos alguns casos também de pessoas que, por exemplo, situações mais intensas em termos de depressivos, não é? E temos alguns exemplos de pessoas que de facto que tomam, às vezes até são familiares que já experimentaram o produto, ou os nossos produtos e de facto e querem que de facto o familiar melhore e recomendam e às vezes os próprios familiares dizem que notam as diferenças e a própria pessoa, nos casos, por exemplo, nós temos alguma experiência na parte de depressão mais intensa, pessoas que já estão com depressão profunda já há vários anos e que andam com psicotrópicos portanto, são situações mais intensas. De facto, as pessoas chegaram a dizer assim, não, o primeiro mês, não senti nada. E o familiar diz, não, os olhos, o brilhar dos olhos está diferente, já brilham, tinha um olhar baço, agora já está diferente. No segundo mês as pessoas dizem, não, também não senti nada, tomar isto ou nada é igual. E depois o familiar diz, não, já está mais social, já fala, Exato. isolava-se mais, portanto, ou seja, há situações curiosas, de facto, que as pessoas de fora notam isso, sim, pelo menos em termos comportamentais, que às vezes a própria pessoa não nota, não é? E só Exatamente. passado algum tempo, de facto, nota. Houve uma pessoa já de alguma idade e depois que nos relatou, de facto, durante 4 meses não senti nada, ao fim do 6º mês diz, não, este produto
notou que foi um produto que salvou-lhe a vida. Foi uma coisa assim, não, este produto não quer que fale. Então, encomendava sempre por um mês 2 produtos. Nós dissemos, mas não vale a pena gastar dinheiro porque isso dá para um mês. Um produto, não vale a pena gastar dinheiro a comprar 2. Não. Não, é que isto um dia pode-me faltar. Disse, não, isto não vai faltar. Portanto, depois há esses casos, de facto, que as pessoas notaram bastante a diferença nelas, né? No fundo, equilibraram-se. No fundo, o nosso corpo tende ao seu equilíbrio, né? E às vezes há essas perturbações e que às vezes nos acompanham há algum tempo, que quando a sua fonte, digamos, de origem consegue ser equilibrada ou consegue ser anulada, a pessoa sente-se bem. E é a forma natural de ser, não é? Não Claro. tem ao seu E em equilíbrio, não é? crianças? Também pode-se usar estes produtos em crianças? Assim, nós por acaso temos várias crianças, pelo menos que tenhamos conhecimento, várias crianças a tomar. Inclusive temos, salvo erro, um bebê com 12 ou 13 meses também a tomar. E acho que chorava muito, tinha uns comportamentos um pouco agitados e que os pais que também já tomam os produtos decidiram tomar e acho que está a ter, pelo menos, o resultado de feedback que nós gostamos de ter algum feedback, como é que as coisas... Porque é uma forma também de partilharmos e podemos aconselhar as pessoas de outra forma, não é? E Claro. então, e acho que está a ter um resultado positivo. Temos várias crianças, por exemplo, a tomarem o Tutatis, que tem uma vibração muito, muito específica para situações de pânico, medo, claustrofobia. Portanto, e isso tem resultado com crianças muito, muito bem mesmo, crianças às vezes que, por qualquer motivo, né? Que não visível bem aos nossos olhos, mas têm medo escuro, querem já dormir com os pais, apanharam um susto e de facto tem resultado muito, muito bem com crianças nesse aspecto. E também E como tem não um tem efeitos específico. secundários nenhuns, diz isto. Exato, exato. Ia dizer também tem um específico para o sono, não é? Sim, O sim, sim. Arauto, não Temos é? exatamente o Arian Road, nós chamamos Arian Road, é tudo nomes do panteão celta, digamos, é a linha Silis Luna, para resgatar, digamos, alguma energia dos arquétipos que têm trabalhado ao longo destes séculos todos, bem, nas curas, né? De alguma forma. Mas temos sim, que é o da insónia, que é o Arian Road, mais dedicado. A insónia, no fundo, é num sentido mais um sono profundo, mais regenerador, mais prolongado. De facto, não é aquele suporífero que a pessoa toma para, olha, vou tomar agora para dormir melhor. Ele vai fazendo efeito ao longo do tempo, mas é para a pessoa, de facto, aprofundar, ter um sono mais regenerador e mais profundo, e não acordar com tanta frequência, aqueles sonos, às vezes, superficiais que as pessoas têm, não é? Ele induz mais um pouco isso. Agora, são produtos, de facto, totalmente naturais e que levam algum tempo a funcionar. Portanto, não são situações que, se as pessoas, por exemplo, estão habituadas a fármacos e que tomam um comprimido e que atua logo, isto, como é totalmente natural, leva a algum efeito. Há pessoas que demoram uma semana a ter efeito, há pessoas que demoram um mês, depende da situação. Nós recomendamos sempre Há ter... pessoas que é de imediato, quase. Sim, sim, exatamente. Depende da sensibilidade que a pessoa também, em termos energéticos, está, E né? abertura, não é? Depende, exatamente, depende muito disso, né? E por isso não há regras. Cada organismo é organismo, nós somos todos Claro, cada uma pessoa é uma pessoa, não é? somos iguais, mas diferentes, entre aspas, né? Portanto, por Exatamente. isso, mas nós recomendamos sempre a toma contínua pelo menos 2 meses, porque há sempre um ciclo energético que se renova, celular, apesar pronto, de 90 e 90 dias em média, quase mais de 90% das nossas células são regeneradas e vêm as células novas, mas nós recomendamos pelo menos 2 meses para que esse ciclo se faça, para de facto a pessoa sentir alguns resultados, né? Portanto, é isso. E diz-me, sei que também têm produtos, portanto, que introduziram, nomeadamente o CBD, não é? Porquê a introdução do CBD aqui na família dos produtos da Solis Luna? Ora bem, boa pergunta, de facto. Ora bem, então nós, de facto, tínhamos um leque de nove produtos, né, principais da família Solis Luna, e decidimos também agregar o CBD, especificamente o óleo de CBD. Também temos o óleo de sementes de cânhamo, que
também vem da mesma planta, né, da cannabis sativa, mas é diferente, vem das sementes. Decidimos agregar, de facto, porque há situações do ponto de vista mais físico. Portanto, enquanto que os nossos produtos, a família Feliz Luna, de facto, atua num lado emocional e mental, nesses planos, o CBD atua mais num plano físico. Portanto, e em situações que é preciso uma resposta mais imediata em determinadas situações, o óleo de CBD, de facto, atua bastante bem. Ele já tem, aliás, é bem conhecido já a eficácia dele na situação de artrites, artrose, inflamações, portanto, ansiedade, depressão, e, portanto, permite um aumento de serotonina. Portanto, há uma série de estudos, de facto, que comprovam, de facto, a eficácia do CBD na sua generalidade, e nós decidimos pelo óleo de CBD, porque de facto, tem uma absorção mais rápida e tem uma maior eficácia comparativamente, por exemplo, se for cápsulas ou um outro tipo de situação de toma, né? Portanto, tem funcionado muito bem, inclusive tenho familiares meus a tomarem para situações de dor, né? De dor, que é uma situação bastante complicada Dor física? de dor física. Dor física, tem um familiar, de facto, tem a coluna que é impossível ser operada, porque tem bicos papagaios, tem osteoporose, enfim, tem uma lista enorme de situações na coluna toda que era impossível, certo? Não há solução para isso, não é possível fazer uma operação. E então andava com opioides, né? Os opioides, além de terem a desvantagem de criar habituação, enfim, tinha que ter ali uns outros fármacos para compensar os efeitos nefastos dos Tem efeitos opioides. E andava secundários, ali, não é? exatamente, e andava ali Muitos. com problemas, pois, andava ali com uns problemas difíceis, porque estava-lhe a surgir outros problemas, além dos que já tinha, né? E então, e depois foi introduzido de facto o óleo de CBD e pronto, obviamente que tem dor, nas situações, os dias que tem mais dores, toma mais, uma dose maior, mas está totalmente diferente, né? Está totalmente diferente. Então Porque de qualquer pessoa pode facto, tomar. sim, em princípio, quer dizer, depende por exemplo, uma pessoa se não tiver, portanto, a ser medicada com alguma situação específica, a pessoa pode tomar e, de facto, como o nosso óleo de CBD não tem THC, portanto, decidimos não ter THC, tem no lado humano, agora temos também uma linha para cachorro, para cães e gatos, que chama-se Sulispet, que é muito recente, saiu há uma semana e pouco. Também para tratar os nossos amigos, né? Também Claro. fazem parte aqui Fazem da parte. nossa sociedade e que nos acompanham muito bem. E então, como o nosso óleo de facto não tem THC e tem terpenos permite uma sinergia com o CBD na sua absorção e na sua eficácia, então não tem toxicidade. Portanto, a pessoa pode, enfim, teoricamente, né, pode tomar quase um frasco de 10 ml que não tem grandes efeitos. Agora, se a pessoa está de facto a tomar suplementos ou situações, suplementos ou medicação que sejam processadas basicamente pelas enzimas P450 do fígado, portanto, se a pessoa tiver algumas fragilidades na parte do fígado, é preciso ter cuidado. Aí o cuidado é afastar a toma dessa medicação do CBD, né? Portanto, ou Exato. se houver situações de condição que a pessoa seja alérgica, que é muito raro, mas pode acontecer, portanto, ao óleo de CBD ou ao óleo de sementes de cânhamo, que vem da mesma planta, né? Apesar de vir das sementes. Portanto, pode haver situações dessas, né? Mas em princípio, pelos estudos clínicos que há, não há uma toxicidade na parte do CBD, né? Na toma do CBD. Obviamente que as pessoas não vão tomar um frasco inteiro, 10 mililitros. Portanto, há recomendações a nível Claro. internacional que recomenda, por exemplo, um adulto saudável, no caso do Reino Unido. Portanto, eles dizem que deverá não exceder uma toma de 70 miligramas de CBD por dia. Mas, no fundo, depois há testes clínicos com 200 e 300 num dia. Portanto, por isso, Pois, eu acho que depende do há caso. muita... exatamente. Há muita informação que está dispersa e que agora acho que penso, pelas indicações que há um foco maior agora nos estudos clínicos, né? Que não havia anteriormente.
e de facto, porque isto, apesar da cannabis, na sua generalidade, já ser usada já há milhares de anos até pelos chineses, portanto, nunca houve, os estudos que haviam, de facto, às vezes não se conseguiam ser comparáveis, ou utilizava-se um CBD sintético, ou então utilizava-se uma produção de CBD igual ao THC, portanto, e de facto não havia dados comparáveis para a pessoa poder dizer assim, não, com este elemento consigo comparar com ele, tirar relações. Portanto, agora cada vez mais estão-se a fazer estudos, ainda bem, e estudos pelo lado empírico, ou seja, prova-se que funciona, então vamos ver porque é que funciona. Exato. Portanto, aliás, foi assim que a medicina também começou, não é? De facto. Portanto, pelo lado empírico, provar que funciona, então vamos estudar agora porque é que funciona, porque o sistema endocabinoide foi descoberto muito recentemente, foi nos anos 60, né? Portanto, e agora, segundo dizem, é o sistema maior que nós temos, até maior que o sistema circulatório que temos no organismo, em que interliga vários sistemas, desde o nervoso central, o digestivo, etc., né? E, portanto, daí a importância de facto, de ter esse sistema equilibrado que liga a todos, né? Exatamente. Portanto, e agora há um pouco também a moda do CBD e da cannabis, e obviamente também não é panaceia para tudo, mas de facto tem situações de, por exemplo, fibromialgia, tem efeitos espetaculares, esclerose múltipla, epilepsia, até crianças, né? Aliás, nós vimos também que de facto há produtos já sintéticos, farmacêuticos, né, com o CBD, portanto, não são naturais, é um CBD sintético, em epilepsia já tem vários anos, né, com provas dadas. Portanto, há situações, de facto, situações graves que melhoram bastante a qualidade de vida das pessoas, né? E então, crianças, coitadas, desde o início da sua infância, com problemas desse tipo, é complicado. Claro. Mas pode-se tomar medicação dos comprimidos normais, não é? Da medicina convencional, juntamente com o CBD? Pode-se fazer a junção dos dois? Quer dizer, os estudos que há, a recomendação é pode-se, mas afastando. Ou seja, se a pessoa está a tomar, por exemplo, exatamente, se a pessoa está a tomar um antidepressivo, toma à noite, então tem que deixar pelo menos 2 horas de afastamento, que é a indicação, pronto, de vários estudos, de afastamento entre o CBD, né? A pessoa não pode tomar em conjunto, não pode tomar, tem que deixar um intervalo de facto de 2 horas para poder, exatamente. Por exemplo, antibloqueantes, anticoagulantes, esses, por exemplo, há estudos que dizem que deve-se afastar 4 horas. Portanto, e nós, portanto, a recomendação que temos, a recomendação, entre aspas, né? Nós não temos autoridade para poder prescrever nada, né? A realidade é essa. Mas há estudos que nós compilamos e colocamos. Infelizmente. Facto, pois. Não, mas acho que todos os profissionais devem, enfim, todos nós temos o nosso campo de atuação e devemos é trabalhar em conjunto. Esse é que é a grande questão. Sem dúvida. Mas, portanto, nós compilámos vários estudos e fizemos tabela, também baseado também em alguns médicos que recomendavam e tudo, e nós temos isso também no site para dar uma orientação geral, né? Mas não vale mais do que isso. Para quem está perdido, pelo menos tem ali uma ligação, porque, de facto, o CBD depende muito do nosso sistema endocannabinoide, depende da nossa resposta, depende do estado em que ele está, por exemplo. Mas a recomendação sempre geral é, vamos imaginar, uma pessoa tem um determinado problema, com uma determinada consideração para aquele problema, que tem a ver também a escolha com o seu peso, né? Tem a ver com o peso, tem a ver com o sintoma e com a severidade do sintoma. Digamos, a severidade se é ligeira, média ou severa, né? E depois vamos imaginar que, de acordo com esses cruzamentos de dados, a pessoa chega à conclusão que, ou pelo menos numa tabela, que dá uma recomendação de 4 a 6 gotas por dia. A pessoa deve começar com menos, porque o CBD responde àquela chamada curva Bell. Ou seja, quando atinge um ponto ótimo, depois toma mais e faz menos efeito. Que é um pouco contrassenso, mas responde um pouco a isso. E então a pessoa deve começar sempre por uma dose mínima, ou seja, se 4 ou 6, que é uma recomendação, a pessoa começa com 2 gotas e vê a sua reação, vê como é que o corpo comporta. Se de facto
não nota nada diferente, continua com dores ou continua com o sintoma para o qual está a tomar o CBD, continua na mesma, então aumenta mais uma gota, passar 2 dias, 3 dias, até chegar a um ponto de dizer, olha, agora está a funcionar. Então se funciona, mantém nessa dose, seja ela qual for, porque é sinal que está no seu equilíbrio, né? E então, pronto, essa é a recomendação geral, digamos, para quem, pelo menos é aquilo que nós temos investigado, e vários estudos dizem que é começar sempre lentamente até atingir o seu ponto. Mínima e depois vai aumentando, não é? Exatamente. E depois também há estudos que dizem, enfim, que se deve 3 em 3 meses fazer, digamos, libertar os cabinóides do sistema para criar uma necessidade novamente. É como se fizesse um reset ao sistema, né? E há quem diga que deve-se tomar continuamente para quem tem situações crónicas e que não interromper. Portanto, nós até colocámos essa questão de, enfim, fizemos várias análises e até colocámos isso no site, recomendamos, enfim, é uma sugestão, né, como tudo, a referir que, de facto, quem quiser interromper os 3 meses, há estudos que dizem que há essa sugestão, de facto, para criar uma libertação dos cabinoides, porque às vezes a pessoa pode não estar muito sensível àquilo que é equilíbrio, em termos de dose, e pode criar um excesso, apesar desse excesso não ter toxicidades, mas pode impedir de funcionar mais à frente, pode ter que aumentar a dose. Então, fazendo esse reset, de facto, permite voltar a ter, na retoma do CBD, a ser eficaz, né? Portanto... Muito interessante. Isto está sempre a aprender, né? Todos os dias. E diz-me uma coisa, existe muita confusão sobre o óleo de CBD, em que algumas pessoas referem que ficam com tonturas, outras referem que não faz qualquer efeito. Qual é a razão disto? Pois, infelizmente há um ponto aí que eu ainda não toquei, mas tem a ver com, digamos, com testes de laboratório, ou seja, infelizmente, portanto, por exemplo, há um ano e meio no Reino Unido, fez-se um estudo, o próprio governo fez um estudo das marcas de óleo de CBD que estavam no mercado e ficou perto de 48% que não tinham concentração de CBD indicada. Ou seja, vamos imaginar um CBD de 10% e se calhar estava com 6 ou 7 ou 8, não estava com os 10%. Ora, isso leva, de facto, a defraudar as pessoas e, de facto, se houver no mercado produtos, de facto, que não têm a consideração indicada, é natural que não faça muito efeito, ou pelo menos as pessoas, na sua expectativa, podem ser defraudadas, não é? Daí a importância, de facto, de haver testes laboratórios independentes. Normalmente, se formos a ver as maiores marcas de óleo de CBD, que já estão há bastantes anos no mercado, e de facto tem os testes por lote. A pessoa compra um produto, recebe o produto em casa, tem o seu lote indicado lá no rótulo, vai ao site, faz o download. Nós, portanto, também atuamos dessa forma. A pessoa vai ao site, faz o download, vai lá à sua conta, portanto, coloca o seu lote número e faz o download do seu teste, ou se quiser só visualizar, visualiza. Portanto, isso tem uma transparência, uma credibilidade diferente. Porque para quem compra, que de facto é um produto caro, né? E as pessoas têm uma expectativa e há pessoas de facto que é bastante caro para elas, né? Porque se formos a ter situações de, por exemplo, dor crónica, que as pessoas não há hipótese de facto de não tomarem mensalmente, né? De tomarem todos os meses, ter de facto o óleo de CBD, são situações que são complicadas, né? A nível económico, né? Para muitas pessoas. Por isso, é preciso ter algum cuidado na escolha. Há muitas marcas credíveis no mercado, de facto. Mas também há marcas que utilizam isso como uma oportunidade, né? Algumas, de facto, e depois não há testes, não há digamos, uma instituição reguladora dessas situações. Portanto, isso pode ser uma das razões, às vezes, de não funcionar. Outra razão pode ser também a situação das doses, ou seja, a pessoa não atingiu aquela dose que funcione para ela. Portanto, ou por indicação, que disseram, olha, tome só uma gota ou 2 gotas, e depois a pessoa toma 1 ou 2
e se não tiver esse cuidado de ajustar ao seu organismo a dose certa, a pessoa não irá funcionar, ou pelo menos a pessoa não terá efeitos, não é? Portanto, pode acontecer isso. E há situações que há pessoas que podem, por exemplo, ficar tontas, que é essa também a pergunta que fizeste, pode ter a ver, de facto, com o teor de THC. A maior parte das vezes, né, pode ter a ver com isso. Porque, de facto, o THC portanto, tem esses efeitos, né? Que a pessoa pode ficar tonta, as pessoas mais sensíveis, apesar de na Europa o THC ser limitado a 0,2%, que é um valor baixo, né? Estados Unidos, nos estados que são regulamentados, anda à volta dos 0,3%, que são valores baixos, mas se forem controlados, né? Se houver testes de laboratório, se não forem, pronto, a pessoa pode ter um valor superior, né? E as pessoas mais sensíveis podem ficar tontas, né? Isso efetivamente pode acontecer. O CBD, às vezes, o que acontece não é ficar tontas, isso tem acontecido com algumas pessoas, de facto, as pessoas ficarem com dor de cabeça de início, passado para aí uns 2 dias. Porquê? Porque às vezes pode acontecer o sistema endocabinoide ter poucos cabinoides. E então é como... o que é que acontece? Quando se coloca algo para funcionar, o sistema vai-se tentando equilibrar. Então o que é que acontece? É natural que haja algum desequilíbrio temporário de algumas dores de cabeça. Mas isso não é mais do que 2 dias. É como se o corpo estivesse a ajustar, não é? Exatamente. E depois há o ajuste. Se a pessoa, de facto, não tiver com dor de cabeça mais tempo, é sinal que alguma coisa não está bem. E aí deve parar e deve consultar. Aliás, como tudo, a recomendação é sempre consultar um médico, portanto, algum profissional de saúde que prescreva, ou se a pessoa quiser prescrever, autoprescrever-se, pronto, é à sua responsabilidade, não é? Claro. É sempre, mas isso é chamado, digamos, o disclaimer normal, né? Nesta situação, né? E há alguma Mas é contraindicação para não preciso tomar? ter algum cuidado. Dizes? Há alguma contraindicação para não tomar o CBD? Quer dizer, para não tomar, há situações que, por exemplo, situações de grávidas, de situações ou situações que estejam fora do leque, digamos, a que o CBD já tenha comprovado eficácia. Exato. Essas situações devem ser vistas isto é a minha opinião pessoal, não estou aqui a falar em nome da empresa, estou a dar o meu ponto de vista, né? Sim. Sobre isso. Portanto, eu acho que naquilo que o CBD já provou eficácia, de facto, eu, por exemplo, como utilizador, irei usá-lo, né? Porque já provou isso. Naquilo que não provou eficácia e que é preciso ter algo, aí acho que a pessoa deve pesquisar ela própria, verificar se realmente há estudos disto ou daquilo, para comprovar, não é? Portanto, agora, eu estou a falar do CBD no sentido do CBD em si, não é? De cannabis, tanto sem THC. Agora, situações com THC, portanto, outras situações, não é? Por exemplo, os Estados Unidos utilizam muito o CBD com alto teor THC para situações terminais de cancro, por exemplo, em que o THC permite, de alguma forma, o CBD atua muito na inflamação e também nas mensagens de dor, mas o THC atua, portanto, também tem uma sinergia com o CBD, mas atua um pouco também na parte de eliminar os sinais de dor, portanto, ou seja, de cortar quase, entre aspas, né, em algumas situações, né, depende do teor de THC, de quase cortar os sinais de comunicação. A pessoa corta o mensageiro não leva o sinal de dor, pronto, a pessoa está... Portanto, há Um caso se usar situações... morfina, não é? Pois, exatamente. Portanto, há situações dessas, não é? Assim, Muito bem. mas é muito interessante. Cannabis em si, e até mesmo, por exemplo, situações temos algumas pessoas que nos dão feedback sobre, por exemplo, fibromialgia. Depende, obviamente, da severidade, como tudo, né, da fibromialgia, mas para uma situação normal de fibromialgia, há pessoas, por exemplo, que se estão a dar muito bem com o óleo de CBD, com concentrações baixas, mas com maior concentração de óleo e sementes de cânhamo, que é da mesma planta. Portanto, e porquê? Porque funciona de alguma... ou seja, funciona, o CBD vai de facto à dor, à inflamação, e o óleo e sementes de cânhamo
além de também ter essas propriedades, permite de facto uma maior mobilidade nas articulações e de facto é interessante, é interessante. Há várias pessoas de facto que nos relatam isso, com concentrações baixas, que compram produtos, normalmente são esses produtos de concentrações baixas que nós temos em 30 mililitros, em que a concentração de óleo e sementes de cânhamo é maior relativamente à do CBD, e de facto é um mundo bastante interessante. De facto é interessante depois ter esses feedbacks, porque de facto é assim que nós partilhamos e podemos também, enfim, dar o nosso ponto de vista sobre isso, porque temos histórico de pessoas, né? As pessoas partilham, acho que é uma situação muito positiva mesmo. Aliás, como em tudo, nesta área, né? Claro. Partilhar informação permite-nos todos aprendermos, evoluirmos e melhorarmos, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós cá em casa tomamos os dois. Eu por acaso agora parei. Mas estou a sentir a falta. Estou a sentir necessidade de começar a tomar outra vez. Pois eu tomo, aliás, eu tomo, gosto do óleo de CBD, gosto de tomar, portanto, e até eu gosto de fazer experiências em mim próprio. É quase um laboratório, desde os produtos do Luís Luna, do Ormus, que é isso, enfim. E às vezes já não sei bem o quê, não é? Porque às vezes misturo tanta coisa. Que é que realmente estou-me a sentir bem, mas não sei exatamente do quê, não é? É tudo, é um conjunto. Mas de facto, do CBD, o que eu noto na minha experiência pessoal é de facto a nível articular. Não é que tenha um problema articular, mas noto uma maior flexibilidade, uma maior mobilidade, de uma forma mais suave, em vez de ser mobilidade mais rija, talvez. É um bocado subtil. De facto, não tenho assim nenhum problema articular que requer alguma atenção, não é? Ainda bem. Mas de facto noto que uma maior disponibilidade, digamos assim, de mobilidade. Isso noto de facto. No CBD e juntamente, porque o nosso CBD tem óleo e sementes de cânhamo, né? Que é orgânico e de primeira versão frio. Ou seja, há vários tipos de óleo de CBD, portanto há marcas que têm o óleo de CBD, por exemplo, vamos imaginar, óleo de CBD é 20%, quer dizer que 20% é óleo de CBD, teoricamente 80%, isto de uma forma muito simplista, né? Teoricamente 80% é de um outro óleo, pode ser azeite, pode ser MCT, que é o óleo de coco, pode ser outro tipo de óleo veículo, né? O nosso utilizamos exatamente o óleo da mesma planta, ou seja, o óleo de sementes de cânhamo, no fundo o óleo das sementes, enquanto, por exemplo, o óleo de CBD vem dos tricomas, vem da parte da planta, pode ter nos caules, mas mais na parte das flores e os tricomas da planta, aí tem mais CBD, e utilizamos o óleo de sementes de cânhamo, que é da mesma planta, juntamente com o CBD, que cria uma sinergia maior, na nossa opinião, né? Uma sinergia maior, porque tem de facto, por exemplo, ômega 3, ômega 6, ômega 9, quer dizer, estão no óleo de sementes de cânhamo, né? De facto tem, e o equilíbrio, o rácio entre o ômega 6 e 9, por exemplo, é o ideal para o corpo humano. É uma coisa, por exemplo, nós podemos ter um suplemento de um desses ômegas maiores, mas desequilibrar os outros, o rácio, em termos de equilíbrio do corpo físico, né? E de facto o óleo de sementes de cânhamo tem de facto o rácio, segundo dizem na ciência, o rácio ideal para o nosso corpo. É uma situação bastante interessante. Muito conhecimento. Que é mesmo preciso passar. Esta mensagem, sem dúvida, isto tem que ser passado. Fantástico. Sim, aprendi não, imenso aqui hoje. Mesmo. Sim. Não, porque para nós, um dos propósitos, aliás, da nossa equipa e das pessoas todas envolvidas nisto, é de facto nós sabermos realmente aquilo que temos e que podemos aconselhar. Não é? Eu próprio, portanto, neste mundo também não sou desta área, né? Apesar de energia e vibração tenha a ver completamente com a minha área de engenharia de base, né? Tem muita física, a eletrotecnia tem muita física, tem eletromagnetismo, magnetismo, tem muito dessa área. Agora, de facto, cannabis e o CBD, portanto, foi uma situação que eu tive que investigar, tive que estudar e tirei um curso também dos Estados Unidos
para a cannabis medicinal do ponto de vista clínico, para a pessoa ter dotado das ferramentas para poder, enfim, também aconselhar pessoas e sugerir e dar pontos de vista, né? Porque não podia ser de outra forma, né? E, portanto, estamos cá sempre a aprender. Seria interessante entrar isto nos hospitais. Não é? Com Assim, formação na parte clínica, seria muito interessante. Sim. Quem sabe? Eu penso que assim nunca se sabe. Penso que cada vez há mais estudos, não é? E de facto, havendo agora há um pouco esta moda da cannabis e do CBD, né? Mas de facto eu penso que é uma situação para ficar e para se desenvolver, e porque no fundo eu acho que a sociedade tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Esse é um dos propósitos. A gente não pode pensar que prolongar a doença é mais lucrativo que as pessoas terem saúde, porque são paradoxos e são situações de uma sociedade que pode ter alguns dogmas nesse sentido e pode-se afirmar ter pilares assentes nessa área, mas que tem que cair, de facto, e isso prova, de facto, que todos nós estamos ligados uns aos outros, né? A saúde daquela pessoa está ligada, né? E se a ciência fala dos campos morfogenéticos, da física quântica, enfim, de explicações que a gente agora estava aqui um dia inteiro a falar só sobre isso. Mas, portanto, eu não posso, no meu contributo como indivíduo, eu tenho de dar o meu melhor para a sociedade, porque só assim eu também estou a dar para mim, não é? Para a minha evolução. E, de facto, não podemos, eu acho que a saúde tem que ser vista na parte da sua cura e no bem-estar das pessoas, e não há muitas vezes exatamente na prevenção. Não é? Nós atuamos na doença, não é na prevenção. Claro, exatamente. Porque se nós podemos, por exemplo, atuar ao nível mental e emocional das pessoas, evitamos um problema físico, não é? Claro Muitas que sim. vezes. Portanto, ter essa, digamos, mas para isso é preciso, pronto, todos nós colaborarmos todos e partilharmos informação e verificarmos aquilo que funciona e o que não funciona. Também temos que estar, não é? Acho que o laboratório também temos que ser nós um pouco nisso, até conseguimos perceber e sentir que isso funciona, não é? Claro que sim. Portanto, e todos nós fizemos um pouco aquilo que temos que fazer. Acho que o contributo no geral vai ser fabuloso, não é? Já está a ser. Pois. Já está a ser. Para chegar a mais pessoas, não é? Sim. Sim, é bastante gratificante estar num projeto que a pessoa tem paixão e gratifica no sentido, às vezes, não estamos a falar de lei, não estamos a falar de facto da saúde das pessoas, e as pessoas sentirem-se bem, isso dá uma alegria, uma coisa, toda a equipa Solis Luna, de facto, está com o coração aberto nesse sentido, e porque, de facto, isso é tão gratificante, conseguir contribuir para o equilíbrio das pessoas, de facto, é uma coisa extraordinária. Não é? Porque esse equilíbrio nos permite estar nesta vida, não é? Com aquilo que somos, aceitarmos o que somos, aceitarmos os outros e darmos um contributo positivo. Portanto, para nós é extraordinário. Não é? E com sentimento de missão cumprida. Sim, até haver outra missão, né? Já nunca sabe quando é que a nossa missão termina, né? Mas pelo menos agora é esta, não é? Sim, exatamente. É a entrega ao momento presente. Né? É isso. Aquilo que nós acreditamos e temos de ter paixão por aquilo que fazemos, né? Porque de facto, porque só isso nos permite ir buscar forças onde de facto elas não existem. E estamos contentes com aquilo que fazemos. Obviamente que temos flutuações, estamos vivos, não é? Por isso vamos ter flutuações, mas essas flutuações são menos acentuadas quando estamos alinhados com aquilo que queremos fazer na vida, é? Seja o que for, não é? Seja lá o que isso for, claro que sim. Que bom. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Carlos. Sim, não tenho assim, já nem sei bem o que é que falámos. Tanta coisa.
Não, acho que no final de tudo, o que posso dizer é que a vida merece muito a pena, de facto, de nós olharmos com ela de outros olhos e sempre digamos, sempre com os olhos de que temos sempre a oportunidade de um novo começo. Seja que idade for, seja o que for, temos sempre essa oportunidade. E devemos agradecer e continuar enquanto cá estamos a dar o nosso contributo, né, da melhor forma. É isso, basicamente. Vou só mostrar uma coisa em relação a isso que tu estavas a dizer. É. Não sei se consegues. Está ao contrário, não é? Está ao contrário. Não, por acaso não. Por acaso não. Não? Está a saber bem. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Exatamente. Chico Xavier, não é? Eu não consigo ler. Exatamente, Chico Xavier. Exatamente. Chico Sim, Xavier. sim. Exatamente. Foi a minha Concordo amiga plenamente. Sónia que me deu. Que já tem uns aninhos valentes. Não, nada tenho a comentar, só se realmente é isso mesmo. É isso mesmo. Carlos, obrigado. Mesmo. Não, obrigado eu.